Fala pessoal, vamos aí ao conteúdo de hoje, aí a gente caminhando já para o final do nosso livro e ano, né? Um anozinho bem complicado da gente trabalhar. Vamos lá para mais um conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo, vai começar, né, na verdade, né, algumas noções de estatística, iniciando a parte de conteúdo com alguns conceitos importantes para a gente saber, né? Estatística, introdução. A estatística, né, é um ramo da matemática aplicada que trata da descrição, organização, análise e interpretação de dados experimentais. Pode-se dizer que a estatística é ciência, quando estuda populações, método, né, quando serve de instrumento para outra ciência, né? Para iniciar o estudo, é necessário que você conheça algumas palavras muito utilizadas na estatística. Então, esses conceitos aqui, aconselho vocês a anotarem, a ver o que vocês conseguem fazer aí com relação a grifar isso aí. Passo marca-texto no livro, mas esses conceitos é bom para a gente memorizar, né? Hall é o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor dentre os valores observados na amostra. Frequência. Frequência é um dado, frequência de um dado, né, representa o número de vezes que esse dado aparece na amostra. Frequência relativa. Frequência relativa é um dado de um dado, né, é a razão entre a frequência correspondente e o número total de dados da amostra. Frequência relativa percentual é a frequência relativa dada em porcentagem, né? São 5 conceitos simples, mas que às vezes na hora de você lembrar, organizar algum conceito desse aí, pode ser que você não consiga lembrar. Então é sempre bom anotar, grifar, alguma coisa assim, né? Exemplo 1. Ao examinar as notas de 20 alunos de uma turma, verificou-se que as notas eram as seguintes: 7, 6, 10, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 5, 8, 8, 9, 7. Nessa amostra temos o rol. O que seria o rol? Seriam todas essas notas aqui organizadas, seja ela do menor para o maior, que é crescente, ou do maior para o menor, que é decrescente. Aí não, não influencia, né? Depende de como você vai organizar, porém, dos dois modos, o nome é o mesmo, rol. Amplitude. A amplitude é a maior nota menos a maior. A maior menos a menor. A maior nota aqui é 10. E dentre todas as notas, a menor é 3. Então, a amplitude de 10 menos 3, né? Que eu saio do 3 e vou até o 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, o 3 não conta, né? Aí eu vou ter 7 de amplitude. Distribuição de frequências, sendo FI, né, a frequência, FR, a frequência relativa, e F percentual, a frequência relativa percentual. O 3 não conta, que é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Mesmo. X, né? XI, que é a nota. Aí a frequência, quantas vezes essa nota apareceu, né? Frequência relativa. Razão entre a frequência correspondente e o número total de amostras. Frequências relativas vai ser essa daqui com relação a esse daqui.
1 de 20 é 0,05, né? Ó, 2, 10%, 3, 15%, e assim sucessivamente. Frequência percentual é esse número aqui, só que apresentado de forma percentual, 5%, 10%, 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 5%. Lembrando que a frequência relativa, somando toda ela, tem que dar 1. E a frequência percentual, somando toda ela, tem que dar 100, né? Porque soma tudo que é 100%. E aqui a frequência, FI seria o quê? É a frequência, né? Somando a frequência, tem que dar o mesmo número total de notas que ele falou aqui. Nesse caso, 20 alunos, 20 notas, né? Tem que somando isso aqui, tem que dar 20 notas também. O FA vai ser a soma das frequências. Ó, 1 mais 2, 3. Ó. 1 mais 2 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 4, 16. Mais 3, 19. Mais 1, 20. Né? Aí aqui vai ser a FRA. Vai ser a soma, né, os somatórios, o acumulado, né, que eles geralmente eles chamam isso aqui de frequência acumulada, frequência relativa acumulada e frequência percentual acumulada, que vai ser nada mais do que eu somo todos os elementos daqui, ó. Eu estou na segunda linha, então eu pego o elemento da segunda linha e da primeira, ó, 15. 0,15 mais 0,15, 0,30, 0,30 mais 0,15, 0,45, sucessivamente. Assim como eu faço na frequência relativa e na frequência percentual. Isso acumulada. Quando é só a frequência, é só a relação daquela frequência com o todo, né? Seja ele de forma percentual, seja ele de forma decimal, como mostra aqui. Na tabela anterior, tem-se ainda frequência acumulada, que é o FA, frequência relativa acumulada, que é FRA, e frequência percentual acumulada, que é F porcentagem A. A frequência acumulada de um dado é a soma da frequência do dado com todas as frequências dos dados anteriores. Então, eu sempre vou pegar a frequência do dado que eu estou e somar com todos os que tem antes dele, né? Se não tiver nenhum antes dele, essa frequência é só a dele mesmo, né? Vamos para o histograma. Histograma, polígono polígono, né, de frequências e gráficos. Deixa eu botar a câmera para cá que fica mais fácil. Histograma. Suponhamos a experiência seguinte. Aplicou-se uma prova de 100 questões a um grupo de 50 alunos. Cada questão vale 1 ponto. Obteve-se o resultado seguinte: 38, 45, 66, 29, 40, 25, 42, 17. Esse foi mal. 55, 37, 26, 70, 62, 76, 38, 37, 68, 40, 31, 39, 95, 92. Esses dois foram bem. 84, mediano. 76, 99, eita, esse errou, bobeira. 75, 42, 88, 10, 76, 56, 63, 72, 74, 81, 60, 28, 25, 40, 59, né? 60, 35, 39, 50, 58, 54, 69, 87, 16 e 19. Tem uns aí que foi pra vala, né? Em situações como essa, costuma fazer uma distribuição de frequências por intervalo.
agrupando os dados em um número conveniente de intervalos da mesma amplitude. Amplitude é a diferença do menor para o maior, né? Na experiência citada, dividiremos em 5 intervalos. O primeiro será indicado de 0 a 20, né? Indicado intervalo inclui todos os números de 0 a 20. Ó. Quando tem essa representação aqui, ó, sempre o lado que eu tenho esse tracinho na vertical é o lado que eu estou incluindo naquele intervalo. Então, ó, de 0 a 20, eu estou com um tracinho do lado do zero. Então, eu estou incluindo o 20 o 0 no intervalo, mas o 20 não. Então, eu tenho ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nesse intervalo, eu só tenho até a nota 19. A nota 20 já é para o intervalo seguinte, tá? Aí lembra sempre que dessa referência aqui, ó. O tracinho na vertical sempre fica voltado para o lado que você quer que ele esteja no intervalo, né? O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto intervalos serão indicados respectivamente por de 20 a 40, na verdade aqui com o meu de 40 a 60, né? De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100. Aqui eles comeram esse intervalo de 40 a 60, né? Assim pode-se construir a tabela da seguinte forma, ó. Sempre eu tenho que organizar isso, a gente joga numa tabela para a gente conseguir mostrar isso de forma mais clara, até para a gente conseguir visualizar. Porque quando a gente está com aquele monte de número embaralhado, a gente não tem noção de quantos de proporcionalidade para a gente ver quantos estão abaixo de tal nota. Então, eu teria que fazer o quê? Correr as 100 notas e ir contando mentalmente, sem me perder em qual notas eu já vi, para conseguir saber quantos são. Se eu tenho a tabela, não. Se eu tenho a tabela, eu consigo o quê? Notas abaixo de 60. Então, ó, daqui para baixo. Então, ó, 11, 24, 28. Fácil. Já se eu pegar aqui, ó, nesse monte de número aqui, ó, quantas notas abaixo de 60 eu tenho, né? Então, por isso, essa é a intenção de criar a tabela, né? Aí a gente cria a tabela da seguinte forma, o intervalo que a gente quer, ó, de 0 a 20, lembrando que quando o tracinho vertical está virado, o número que ele está para o lado que ele está virado faz parte desse intervalo e o número o número que ele não está do lado não faz. Então aqui, ó, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, 60 a 80, de 80 a 100. Frequência, mesma coisa que a gente viu aqui no exemplo 1. É quantas vezes apareceu, só que aí nesse caso, como eu tenho um intervalo, é quantas vezes apareceu uma nota dentro daquele intervalo. Eu não vou saber precisar exatamente quais notas foram, porém eu vou saber quantas tem dentro daquele intervalo. Então, ó, de 0 a 20 apareceram 4. Vamos conferir aqui, ó. De 0 a 20, ó. 17, uma. 10, duas. 16, 19. Então, ó, foi uma nota 17, uma nota 10, uma nota 16 e uma nota 19. No intervalo de 0 a 20, temos 4 notas, né? E assim sucessivamente, ó, de 20 a 40, tenho 13 notas. De 40 a 60, tenho 11 notas. De 60 a 80, 15 notas. De 80 a 100, 7 notas, e assim sucessivamente. A frequência relativa é a mesma coisa. É qual a relação, né, dessa frequência assim aqui para o todo, né? 4 dividido por 50, 0,8. 13 dividido por 50, 0,26, sucessivamente.
E a frequência relativa, né, é esse número aqui em valor percentual, 0,8 é 8%. Lembrando que a soma da frequência relativa tem que dar 1 e a soma das frequências percentuais tem que dar 100%. Aqui, ó, eu tenho a demonstração gráfica dessa tabela aqui, ó. Dessa tabela eu consigo sair com gráfico, ó. Aqui está a frequência, né, das notas e aqui os valores. Então, ó, de 0 a 20, ó, eu tenho 4 notas, 8%. De 20 a 40, eu tenho 13 notas, 26%. De 40 a 60, eu tenho 11 notas, 22%. De 60 a 80, eu tenho 15 notas, 30%. De 80 a 100, eu tenho 7 notas, 14%. Esse gráfico aqui, eu estou apenas transformando da tabela para o gráfico, tá? Vamos para a próxima página. Aqui. Polígonos de frequência. Polígono de frequência referente ao exemplo anterior está construído a seguir. Aí seria, eu pego os pontos zeros, né, e pego o ponto médio, né, os pontos, né, que marcam a relação da nota com a frequência, né, e aí eu vou, ó, formando a figura que ele representa, né. Observação. Os vértices do polígono de frequência, né, são os pontos médios das bases superiores dos retângulos do histograma, né? Porque como eu fiz em barra, eu pego o ponto médio da base superior dela e dali eu traço o histograma. Se eu fiz só com um ponto, eu vou conseguir só ligar os pontos que eu vou ter a linha de polígonos, tá? Gráfico de barras ou de colunas e gráfico setorial. Aqui também a estatística está muito ligada a gráfico, então a gente vai ver um pouquinho de alguns tipos de gráficos que a gente tem, né? Considere-se o exemplo seguinte, ó. Em uma pesquisa sobre o time pelo qual as pessoas torciam, obteve-se o resultado da tabela abaixo, ó. Flamengo 8 pessoas, né? Corinthians 5, Vasco 4 pessoas, Palmeiras 2 pessoas, São Paulo 1 pessoa, dentro de um hall de 20, né? O gráfico correspondente à distribuição representada a seguir, ó. Isso aqui seria o gráfico de barra, ó. Nesse caso aqui, ele botou as cores representando cada time, né? No caso, o Corinthians e o Vasco, aqui ele botou a faixa transversal do Vasco. E aí ele demonstrou, ó, no gráfico de barras, ó, 8 do Flamengo, 6 pessoas falaram do Corinthians, 4 pessoas falaram do Vasco, 2 pessoas falaram do Palmeiras e uma falou do São Paulo. Aqui eu tenho o gráfico de colunas, ó, representando a mesma coisa. Aqui a gente está vendo representações da mesma coisa de formas diferentes, ó. Lá era em barra, aqui em coluna, ó. A coluna do Flamengo, a coluna do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras e do São Paulo. E gráfico setorial, né? Que aí são os gráficos em relação à circunferência, né? Vai se relacionar com a mesma coisa, porém é demonstrado de maneira diferente, né? Aí a gente tem que ver o percentual, né, que essas pessoas têm com relação ao todo e fazer uma regrinha de 3. 20 está para 360 graus, como tal percentual, tantos votos, está para quantos graus? Fazer isso aqui, ó. Tá? Que aí eu vou achar esses graus aqui, ó, 90, 144, 18, 36 e 72. Se eu somar todos esses ângulos, dá 360. E aí, com a base nesses ângulos, eu meço os ângulos, né?
e aí eu represento cada time. No gráfico de setores, né, que é esse último que a gente viu, esse aqui, ó, conclui-se que o círculo que foi dividido em setores circulares cuja área seja proporcional à frequência, né? No caso aqui, o ângulo. Então, galera, assim, a princípio, para a gente ter uma introdução de estatística, é isso aí. Façam esses 4 exercícios aí dessa página 162, deem uma olhada aqui, ó, eu vou correr para vocês aqui para ver se é o mesmo exercício que vocês têm aí. Tá as respostas aqui, mas não adianta nada. Eu quero cálculo, ou se for alguma questão discursiva, eu quero que você explique, justifique, essas coisas assim. Não adianta me mandar a resolução deles só com as alternativas marcadas, porque eu não vou considerar. Falou? Como a gente já está aqui com as alternativas marcadas, não tem necessidade disso, né? Vocês façam as resoluções ou as justificativas aí e me mandem. Falou? A princípio, gente, essa parte de introdução de estatística é isso, assim. A gente está vendo bem superficialmente, assim, bem básico mesmo de usar no dia a dia, se precisar. Mas, assim, é uma matéria até gostosa de se ver. Não sei vocês, mas eu, pelo menos, por já ter visto isso algumas vezes, né, tanto na matemática como na administração, é uma matéria que eu gosto, que eu tenho uma afinidade um pouco maior, tá? Qualquer dúvida aí, vocês me chamem ou me mandem mensagem, né? E que eu dou um help a vocês aí, falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus, espero que estejam todos bem e me mandem essas resoluções aí, falou? Grande abraço.